ao primeiro episódio do Fora o Glamour. Um episódio voltado para você que é advogado, advogada, estando ou não em início de carreira. Aqui você vai ter noções de como você deve prosseguir na sua vida profissional e nós sempre traremos profissionais de sucesso que tenham alcançado o sucesso através do seu próprio esforço. O dia a dia da advocacia vai ser retratado aqui de uma forma bem leve, bem fora da caixa. E hoje, para esse primeiro episódio, nós trouxemos o professor e desembargador Vitor Marcelo Rodrigues e a doutora Dara Mazula, pessoas que eu tenho muito carinho e eu estou muito feliz de recebê-los aqui hoje para a gente falar um pouquinho da trajetória profissional de vocês dois. E queria desde já agradecer à orquestra que nos apoiou nesse projeto para a gente poder dar o play nisso antes da virada de ano, porque nós queremos que você, assim como nós, comecem o ano que vem já cheio de projetos e tentando colocar tudo em prática. Bem-vindo, doutor Vitor Marcelo. Bem-vindo, doutora Dara. Fala um pouquinho da sua trajetória profissional. Vitor, vou te chamar de Vitor hoje. E eu gostaria que você dissesse para as pessoas qual é a importância que o direito teve na sua vida, por que você escolheu trabalhar com direito e qual foi a transformação que essa escolha fez na sua vida profissional. Ok, Ellen. Primeiro eu quero parabenizar por esse projeto, podcast. Acho que isso vai ser muito importante para os advogados, para a sociedade, explicar como é a trajetória profissional, como funciona, né, a estruturação de um escritório. Também é muito importante para entenderem essa sistemática. Eu comecei na área do direito muito cedo. Eu escolhi o direito como formação aos 17 anos de idade, quando iniciei na faculdade. E aí foi fluindo, porque logo em seguida um professor me convidou para estagiar no escritório dele. Foi meu primeiro emprego. Foi um estágio no escritório do professor Ayrton Paiva. E olha que interessante, com 18 anos num escritório que trabalhava com direito internacional. E o direito internacional voltado para quem, né? Vamos assim explicar, para os estrangeiros, aqueles que queriam vir para o Brasil, se legalizar, e era nacionalidade, quando eles queriam se naturalizar, era visto, era, por exemplo, defesa em deportação, expulsão, extradição, e constituir empresas estrangeiras aqui. O escritório advogava, naquela ocasião, para 6 companhias aéreas. Depois eu vou dar o spoiler para vocês dessa companhia aérea e como que isso veio surgir na minha vida, mas só mais para frente. E aí, Ellen, olha que interessante, o escritório que eu iniciei, o escritório professor Ayrton Paiva, já existia desde 1961. Foi quando ele criou o escritório no centro do Rio de Janeiro, já voltado para essa especialidade. É óbvio, né, que os escritórios, eles se desenvolvendo, acabaram abrangendo outras áreas. Então se fazia família, sucessões. Por quê? Porque o estrangeiro aqui casava, divorciava, e aí tinha pensão, visitação, morria, partilha de bens. Ele já está dando um spoiler, tá, gente? Do que eu já vou perguntar para ele mais adiante. Ele está dando esse spoiler porque uma das conversas que nós tivemos foi o que é mais importante? Você ter um escritório especializado numa área X, numa área Y, numa área de família, numa área de direito tributário, ou advogar em tudo ao mesmo tempo? Como isso, vamos falar sobre isso. Mas eu estava comentando que iniciei no escritório com esse perfil. E aí, veja, primeira coisa que eu fiz como estagiário, primeiro trabalho, ir ao Supremo Tribunal Federal. Pausa, porque aqui eu preciso dizer. Esse é o glamour, né? Especificamente falando. Entrar no avião pela primeira vez. E aí a minha primeira pergunta para você, Vitor. A primeira percepção do glamour na sua profissão. Fala para mim a realidade versus expectativa e realidade. Aí você já aproveita e fala dessa sua ida ao STJ. Acho que um pouco da escolha profissional se deu em função da minha família. Né? Meu pai é advogado, minha mãe é professora. E aí eu vi meu pai arrumado, indo para o fórum, comecei a acompanhar ele, a assistir a audiência, antes mesmo de estagiar. E eu falei, é isso. E quando eu fui para o escritório, eu nunca tinha viajado. Minha primeira, mais longa viagem era a Ponte de Niterói. Novo, né? E aí, olha, você vai levar essa petição aqui para protocolar. O processo era físico. Hoje vocês vão ouvir várias histórias legais aqui, tá? Os bastidores vão ter acesso a várias histórias. O processo era físico
E aí o chefe do escritório falou, olha, sua primeira atividade aqui, eu vou pedir o bilhete aéreo, você vai a Brasília, no Supremo, protocolar uma homologação de sentença estrangeira. E de cara já deixo uma dica. Para quem estuda, para quem está voltado para o direito, estuda em todas as áreas. Eu não imaginava que eu fosse começar atuando no direito internacional. Aconteceu quase que por um acaso, porque perguntam qual é a receita. Aconteceu por acaso. Não tem receita, né? Não tem. E imediatamente após me formar lá no escritório, eu fui contratado. Virei associado, depois sócio, depois, com o falecimento do professor Ayrton em 2010, eu acabei assumindo a administração do escritório até me afastar para o tribunal. Vou fazer uma outra pausa. Prestaram atenção quando ele disse que ele foi como estagiário e aí ele se tornou ali membro, né, parte daquele escritório Associado. de advocacia, se tornou associado. E aqui eu faço um recorte para a Dara, que vai falar daqui a pouco, Dara, porque Dara também acabou estagiando no escritório de advocacia por conta do perfil que ela tinha enquanto aluna do Vitor Marcelo. É verdade, verdade. Porque, paralelo ao exercício da advocacia, depois que eu me formei, eu comecei a lecionar. Logo em 96, comecei na UFRJ e várias outras faculdades, na FOA, onde até a doutora Ellen foi minha aluna, né? Pronto, já contou. Eu ia falar isso mais adiante, mas, né? Não, mas... Então, só Eu dando fui spoiler. aluna do Vitor em 2008, lá na Unifor, onde eu me formei em Volta Redonda. E doutora Dara foi aluna do Vitor em que ano, Dara? 2017. Não, 2016, Quem na não Universo. foi aluno do Vitor, Na né? Universo em São Gonçalo. Eu acho que o Rio de Janeiro, em sua maior, grande proporção, assim, foram alunos do Vitor. Então, segue. Não, o que eu queria dizer? Que advogar e dar aula, o magistério e a advocacia, se complementaram no meu caso e ajudaram muito no escritório. O professor Ayrton Paiva, que é o fundador do escritório, ele era advogado, era professor, porque quando você dá aula, você está o tempo todo se atualizando, e isso é importante, porque a advocacia ela abarca muitos assuntos. Tá, então qual foi a sua primeira impressão de glamour na advocacia? Foi ver seu pai ali todo bonito, de terno? Foi, meu pai, meu tio. Eu tenho vários advogados na família, né? Então, ver como é a liturgia da advocacia, que tem toda uma formalidade, mostrou, é isso que eu quero seguir, é esse caminho aqui, né? Fazer justiça, atender os interesses dos clientes. Então, E como é que era a sua realidade? Porque você vem de uma realidade completamente diferente do glamour, né? Ah, sim. Porque nós, quando iniciamos na carreira, ainda não temos carro. Mais ou menos assim, né? Pelo menos quem não vem de uma família tradicional, como foi o meu caso, como foi o caso do Vitor e da doutora Dara, que aqui estão, o glamour está muito longe, passa muito longe. Só passa, na verdade, próximo aos nossos olhos, ao que a gente imagina, o que a gente gostaria de ser, onde a gente gostaria de chegar. Mas a gente andava de ônibus, pode contar? Pode andava contar? de metrô. Né? Hoje a nossa realidade já é mais glamurosa, mas até chegar no glamour, fora o glamour tem muita coisa, fala. E acho que isso é importante para quem está começando entender como funciona. Eu fui chamado para uma entrevista no escritório, peguei um terno emprestado com meu tio, porque a gente não tinha. Né? 18 anos, botei lá o terno, fui para a entrevista, aí acabei sendo contratado para o estágio. E o estágio é o seguinte, é um ônibus para ir para o Rio, aí você levava a sua marmita para a hora do almoço, assim mesmo funciona. Até que você vai desenvolvendo ali no escritório de atividade, aí ganha confiança, porque precisa ganhar confiança. E isso só com dedicação. E aí eu comecei, como estagiário, a acompanhar processos no Brasil inteiro. Eu ia pelo menos 2 vezes por semana a São Paulo. E o pessoal na faculdade não acreditava. Porque eu saía de casa, vinha para o Rio, pegava um avião, ia para São Paulo, andava de táxi, via os processos, acompanhava os processos, ia nos clientes e depois eu voltava. Saía do Santos Dumont, pegava as barcas e ia para a faculdade. Para uma realidade completamente, assim, um universo paralelo, né? Dara, acho que passou por isso também enquanto estava na faculdade. Passei. E aí e foi viajar para fazer audiência fora. Não passou por isso também? As pessoas não acreditavam? Achavam que era mentira, né? Falavam, nossa,
vai pra Brasília, vai pra São Paulo, toda hora. A família também não acreditava. E é normal, né? Acaba sendo algo normal no dia a dia do escritório. Então, Vitor, e qual foi a dificuldade e os aprendizados nesse início aí que você teve? Pra gente passar para um outro tópico. Olha só, eu tive um aprendizado no escritório que foi sempre atender o cliente de forma artesanal, compreendendo o seu problema, dando toda a atenção ao caso. Aprendi que advogar é estudar o caso, para buscar a melhor solução para o cliente. E isso foi uma prática reiterada que eu construí e usei nos meus 28 anos de advocacia. Então, isso fez um diferencial, sim. E para quem gosta do que está fazendo, é fácil, né? É fácil. Então, os clientes adquiriam confiança e muitas vezes se tornavam até amigos com o tempo, né? Acabavam tendo tanta fidúcia, porque a advocacia é fidúcia, né? Confiança. E aí você vai aumentando a carteira. Porque, Ellen, o que acontece é o seguinte: advogar, primeiro, é algo especial. Segundo, dá certo para quem tem foco, para quem tem resiliência, para quem... Eu falo tanto isso em resiliência. As pessoas não sabem o poder da resiliência e da paciência. Né? Porque o tempo da justiça é um tempo diferente. Os processos têm o seu prazo, e aí o advogado trabalha muitas vezes no êxito, e ele só recebe ao final. Então ele precisa compreender todo esse processo, ter paciência, porque no momento que ele começa a receber os honorários, ele vai tendo mais tranquilidade na profissão. O glamour começa a aparecer aí, gente. Mas até aí é paciência, resiliência e humildade, né? Falávamos sobre isso. É tentar pegar um partido para pagar as contas do escritório, é ir passo a passo, construindo tijolo por tijolo, porque é assim que você tem base, né? Tá. Então vamos falar um pouquinho dessa transição. Daqui a pouco eu vou dar a palavra para a Dara, que fazer essa parte inicial com o Vitor, porque as nossas histórias se conectam muito e vocês vão perceber em um determinado momento o porquê de começar pelo Vitor e eu interceder ali e vir a Dara depois. Vamos falar um pouquinho sobre a transição do escritório, que era Ayrton Paiva, de lá 1961 até os dias atuais, a importância dessa transição para você e a própria advocacia artesanal ligada a isso tudo para chegar onde você chegou. Sim, veja só. O escritório teve, né, mudanças na direção, no sênior do escritório. Isso aconteceu em 2010, quando o professor Ayrton faleceu, uma perda para todos nós, mas nós não perdemos a essência que ele construiu, de atender de forma artesanal, com responsabilidade, cada cliente. Tanto é que mantivemos a carteira de clientes, advogando na área do transporte aéreo, na área internacional, até, Ellen, você vai se lembrar bem que em 2017 eu recebi o convite para ir para a advocacia pública. Mas vejam, de 2010 a 2017, o escritório manteve o seu espírito, manteve a sua ideia de uma advocacia artesanal, ainda que atuando em massa. Por quê? A gente advogava, é importante falar, para companhias aéreas no Brasil inteiro. Eu tinha inscrição em São Paulo, eu tinha inscrição em Brasília, fazia audiências no Nordeste, no Sul. Eu digo que conheci o Brasil advogando. Só que em 2017 surge ali um desafio, ir para uma procuradoria de um município, que foi São Gonçalo, e aí a dedicação lá era exclusiva, foi quando você acabou assumindo a direção do escritório. Eis que surge Ellen Francischini. Posso contar? Eis que surge o meu glamour. Foi demorado, mas começou a surgir. Não, porque a gente conta um pouquinho antes, né? Você se formou lá em Volta Redonda. Sim, me formei em 2008. O Vitor foi meu professor em 2008, no final, 2008. nos últimos 6 meses da faculdade. Ele foi meu professor, me deu aula ali de Direito Internacional. E nós nos conhecemos nos últimos 6 meses da faculdade. E aí... Eu vou ter que contar isso? Não, mas pode contar, que a gente começou a namorar depois que você se formou, no dia da formatura, né? No dia do meu baile de formatura, a gente começou a namorar e estamos juntos aí há 15 anos, ponto. Nessa morte aí do sócio do Vitor, eu ainda não tinha passado na ordem, mas já tinha estagiado por bastante tempo.
Então, me mudei para o Rio de Janeiro, a gente decidiu realmente a seguirmos juntos, né? Tocar uma vida juntos. E nesse ínter eu chego no escritório com o falecimento do seu sócio, o professor Ayrton, que eu tive a felicidade de conhecer e compartilhar alguns momentos. A partir dali eu comecei a trabalhar com ele, mas ainda sem carteira da ordem. Então eu também venho dessa escola do direito aplicado artesanalmente, a advocacia. Essa questão do glamour para mim também surgiu de uma história muito bacana, porque eu vinha do interior, nunca tinha entrado num avião na vida e fui advogar para uma companhia aérea internacional. Então conheci o Brasil inteiro, assim, e ali surgiu o glamour para mim. E já vou dar a palavra para Dara assim que o Vitor encerrar essa questão dessa transição, porque quando ele foi para a Procuradoria em 2017, eu já tinha feito uma escola com ele no escritório e eu já tinha aprendido, ido com ele em todas as reuniões, eu ia, ficava calada nas reuniões, lembra disso, Vitor? Eu ia, ficava quietinha, só observando, anotava tudo, não falava gato, não falava nada. Então, aprendi ali, observando, e a partir do momento que ele falou, eu tenho que sair, eu tô indo para a procuradoria, eu quase chorei, né? Ficou preocupada naquele momento. Eu não vou dar conta. Como é que eu vou fazer? Só tem diretores e muitos homens, né? E eu ali sozinha, mulher, enfim, consegui me colocar, consegui tocar o escritório dali por diante, e aí chega a Dara no momento posterior. Aguenta aí que já vem. A Dara surge exatamente, né, vamos dizer assim, na história da vida do escritório, das nossas vidas, ali em 2017. Vou dar a palavra para ela, porque ela foi minha aluna na Universo, aí em 2017 eu fui para a Procuradoria, tinha que montar uma equipe e precisava de estagiários, e aí a Dara foi estagiar na Procuradoria, foi trabalhar lá conosco, né, Dara? Verdade. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui ao lado do meu grande mestre. Não tem como negar que foi um grande mestre, o responsável por eu escolher advogar na área civil. Legal. Né? E a minha mentora, porque hoje eu sei tudo o que eu sei, claro que a gente tem muito a aprender ainda, sempre, mas a minha mentora, tudo que eu sei da advocacia, foi a doutora Ellen Francischini, que me ensinou. Ai, que legal. Ai, que fofinho. Palmas. Tem um detalhe que é importante, é que de 2017 a 2019, a Dara ficou na Procuradoria. Eu também. Eu nem imaginava que ia trabalhar com a Dara ainda, tá? Porque Dara trabalhava na Procuradoria com o Vitor, que puxou a Dara, por conta da seriedade dela, da capacidade profissional, uma palestra. Gravem isso. Foi por conta de uma palestra que a Dara deu na Ordem dos Advogados de São Gonçalo. Não foi num trabalho? Começou antes de um trabalho que ela fez em sala de aula, na disciplina que eu estava ministrando. E eu achei o trabalho muito bom, levei para se apresentar na OAB. Resume aí, Dara. Então, vou resumir a minha história primeiro, depois eu falo como conheci o Vitor. Tá. Eu escolhi o direito quando eu tinha 9, 10 anos. Foi bem precoce mesmo. Meu irmão era advogado, então, quando ele passou na ordem, eu me lembro dele mostrando a carteirinha. Eu falei, nossa, que legal, né? Diferente, terno. Pronto, falei, eu quero fazer isso aí também. E aí... Focou só no glamour, percebe, Só né? no glamour. Aí, quando chegou na época ali de fazer Enem, eu fiquei assim, gente, é isso mesmo que eu quero? Aí eu comecei a ver as opções, porque até então eu falava o que eu queria. Quando na hora de escolher, a gente pensa. Falei, não, vamos eliminar aqui. O que tem matemática? Eu tirei que tinha matemática, né? Porque... Todo advogado faz isso, advogado gente. não sabe fazer conta, mas se dá mal porque chega lá e tem matemática pra caramba na faculdade e depois também. E aí... Fiquei na dúvida ali, psicologia, direito, pedagogia. Passei para pedagogia, resolvi não ir. Falei, não, melhor o direito. Sempre quis, vamos embora. Fui para o Universo. Comecei a estudar em 2015. Acho que foi 2015. E aí, alguns semestres depois, o Vitor começou a me dar aula de direito civil. E comecei a me apaixonar. Porque é uma área, assim, a gente conta a vida, né? Do nascimento... a morte. É verdade, é a vida. Fato. Então, isso me deixou, assim, fascinada. E fui convidada para fazer o estágio na Procuradoria. Uma coisa totalmente diferente, direito público. Processos administrativos, nunca tinha visto. Nem sabia que existia. Mas você sabe que o Vitor, quando resolveu encarar esse desafio de ir para a Procuradoria, ele dizia, meu Deus, mas minha especialidade é direito internacional, direito civil...
mas direito administrativo voltado o tempo inteiro, será que eu vou dar conta? E ele deu, lindamente. E dar conta significa estudar, se dedicar àquele assunto. Você não pode deixar um desafio de lado, né? Você tem que assumir a responsabilidade. E dá certo, né, Dara? Dá certo. Dá certo lá. Um pouquinho de esforço. E aí você foi Abdicar para a de algumas procuradoria. Fui para a procuradoria, fiquei lá por 1 ano e meio, mais ou menos. E aí surgiu a necessidade de ir para o escritório. Porque... Essa necessidade surge quando eu vou para o TRE. Isso. Porque o que acontece, é bom contar para o pessoal, que quando eu estava na procuradoria, abre o edital para concorrer para o Tribunal Regional Eleitoral, cargo de desembargador na classe dos juristas. E aí eu resolvi concorrer, me afastei da procuradoria para concorrer, e nesse momento eu falei assim, Ellen, tem a Dara, que é estagiária lá da procuradoria, eu acho que ela pode ser aproveitada no escritório. Porque nesse ínterim, gente, nós trabalhávamos em conjunto, o Vitor e eu, e quando ele foi para a procuradoria, eu fiquei sozinha, né? O meu sócio ficou comigo, mas cuidando mais da área administrativa, eu fazendo as reuniões, eu montei toda uma estrutura de um escritório de massa, então eu procurei todos os correspondentes fora do Rio de Janeiro, porque nós tínhamos ações no Brasil inteiro. Eu tenho inscrição no AB de São Paulo, tenho inscrição no DF, não houve necessidade de eu tirar outras inscrições por conta do volume de cada estado que nós tínhamos com ações. Acompanhávamos essas ações da companhia aérea no Brasil todo. Então, comecei a montar. Como é que eu vou fazer? Ainda não tinha essa tecnologia toda que você podia contar como nós temos hoje. Essa evolução não tinha ainda. Então, eu criei correspondentes, busquei correspondentes em outros estados para que pudessem agir comigo uma vez que eu estava sozinha. Foi quando o Vitor falou, Ellen, tem a Dara. E lembro que tinham... Ele foi pro TRE, e aí nunca mais voltou pro escritório, efetivamente. 80 audiências fora do Rio num mês. Era num mês, era uma coisa pesado. De louco, assim. Até dezembro do ano passado isso aconteceu. 80 audiências fora do Rio. Fora do Rio, fora do Rio de Janeiro. Então, a advocacia de massa é algo que a gente aprendeu a fazer com muita facilidade. Rodou tudo muito bem. E aí o Vitor fala, Ellen, busca a Dara, eu acho que ela vai ser uma boa estagiária, uma pessoa organizada, metódica, você vai gostar de trabalhar com ela. Eu morrendo de medo, ai, meu Deus do céu, será? Será? E aí chega a Dara e a gente consegue fazer uma estrutura, rodar redondinho, eu ensinei tudo para ela, tudo mesmo, porque ela sabia o que acontecia numa procuradoria, mas é diferente de um escritório de advocacia, né? Tem toda uma gestão de prazos, de buscar correspondentes, de rotinas de viagem, enfim... Todo um glamour que é trabalhoso. Não, e é importante falar que existia um suporte. Né? Você tinha a Inalba, que era a secretária, tinha lá o Salvador, doutor Salvador, doutor Eduardo Teixeira, que estavam sempre contigo doutor ali. Eduardo captando até hoje, ele capta para mim, né? Ele é o captador de negócios do escritório junto comigo ali. Então tinha uma equipe para fazer com que a coisa acontecesse, com você ali gerenciando toda essa equipe lá do escritório. E é legal porque é o seguinte, quando eu volto para o Rio de Janeiro, para o TRE, no TRE a pessoa tem que saber isso, você é advogado nas outras áreas e desembargador na Justiça Eleitoral. Mas eu não consegui voltar direto, vamos dizer, definitivamente para o escritório. Não, porque nunca mais voltou. as atividades eleitorais no tribunal... Que bom. Isso me fez crescer, isso me fez crescer profissionalmente. E aí, posso só contar uma coisa? Foi ali, no eleitoral, ainda numa mescla de advogado e julgador, que eu entendi o que era julgar, a responsabilidade de julgar, a experiência foi boa, e quando surgiu o edital para o TJ, para desembargador do Tribunal de Justiça, eu falei assim, vou me inscrever, e deu certo. Né? Foi todo um processo de escolha do quinto, e aí em maio de 2022 eu me despeço da advocacia e ingresso definitivamente na magistratura. Lá hoje eu consigo atender às necessidades da magistratura, compreendendo os anseios dos advogados. Sim, isso é bem bacana, bem bacana. E aí, Vitor... E o escritório continuou contigo lá, né? Sim, sim. E aí eu quero voltar um pouquinho, porque
viram como é que tudo... A vida é tão dinâmica. Nisso ele sai, vai para o TRE, e aí abre a vaga do TJ. Nesse ínterim, Dara vem para o escritório, e aí, Dara, eu vou dar a palavra para você um pouquinho, e a gente finaliza com você falando do quinto, da importância disso. Vem a Dara para o escritório, é formada ali comigo, passa no exame de ordem enquanto ainda estagiária do escritório, enquanto ainda nem tinha terminado a faculdade. 8º período. E aí, fala um pouquinho, Dara, de como foi sua chegada lá, de uma forma bem sintetizada, e o trabalho que a gente desenvolveu e desenvolve até hoje. Eu cheguei com medo, porque a primeira coisa que a Ellen falou pra mim foi, faz uma petição aí. E aí eu fiz. O glamour, não tinha Por quê? glamour ainda. Não tinha, fiz. Ah, pelo menos sabe escrever. Tá bom, é um bom começo. E aí eu fiquei com medo, porque a minha impressão da Ellen era que era uma pessoa extremamente metida. Era uma pessoa... Gente, olha, essa pessoa Pois é. Totalmente... Gente, eu sou totalmente acessível, tá? Mas a Totalmente. impressão que eu tinha medo, né? Era o medo. E aí depois a gente começou a se dar muito bem. Tudo começou a funcionar redondinho. Controlando prazos, petições, revisava, protocolava, audiência, tudo certo, tudo funcionando perfeitamente. E aí, lá dentro do escritório, qual foi o momento do glamour pra você? Na verdade, eu tinha uma expectativa que a advocacia era que nem aquela série Suits. Acho que todo mundo que tá na faculdade tem essa expectativa. E quando a gente para, assim, no primeiro momento... Gente, não tem nada de suítes. É calo no pé, indo até o fórum. Nem a sala de audiência. Eu acho que a minha maior quebra de expectativa foi quando eu entrei a primeira vez numa sala de audiências. Porque eu imaginava uma coisa totalmente diferente. Tipo Filme júri, americano. né? Totalmente filme americano. É. A gente pensa isso mesmo, né? Pois é. Um monte de gente, né? E aí, assim, pra mim, o maior glamour foi quando ganhei o primeiro processo. Que foi pra minha mãe. Então eu falei, nossa, é isso mesmo, tô no caminho certo. Legal. Poder ajudar pessoas que a gente ama, pessoas que a gente se importa. Não tem preço. Não tem preço. Eu advogo hoje pros meus clientes da mesma forma que advogo pra minha família. Então, não é só papel, não é só processo, são pessoas. São vidas. Isso é importante. E são problemas ali que importam. E aí, gente, no escritório, como a gente teve essa escola de atender o cliente, a história de você tem que dar atenção para o seu cliente, porque hoje está tudo tão mecanizado, tão automatizado, chatbot, responder mensagem automática. Você quer ver uma coisa que me irrita profundamente? Dara até tirou isso do telefone dela. Sabe aquele WhatsApp Business? E aí você fica ali falando... boa noite, boa tarde, sei lá, nem me lembro o que vem escrito. No momento, não estamos aqui, brevemente iremos atender algo desse... Fora do horário comercial. Fora do horário comercial. E isso me irrita, porque eu sempre atendi os meus clientes a hora que eles me mandam mensagem. Porque, graças a Deus, nós construímos uma história, e aí depois você acabou tirando isso também do seu WhatsApp. Tirei. Porque você constrói história com o seu cliente, você fideliza o seu cliente e você tem uma advocacia diferenciada a partir do momento que você atende o seu cliente. Eu acho que isso hoje é o diferencial do nosso escritório, né, Dara? Dara trabalha comigo lá no Francisquini Advogados Associados. Apesar de ter os clientes dela, isso nunca foi uma questão para o escritório. Ela tem a advocacia dela em apartado do escritório. Mas nós atendemos, eu, Ellen, atendo pessoalmente o cliente. E essa é a advocacia artesanal. É você olhar para o seu cliente com um olhar não comercial, mas enxergar como se fosse alguém da sua família, alguém que realmente precisa de cuidado. E isso eu acho que você faz brilhantemente hoje também. Então, independentemente da gente tratar ali de um escritório com causas do contencioso estratégico, nós também temos ali um olhar de massa, porque sabemos conduzir de forma equilibrada as duas coisas. Eu acho que a gente faz isso muito bem da escola que nós tivemos, que é o professor Ayrton Paiva, depois Vitor Marcelo, se tornou Rodrigues e Francisquini, o período que ele foi meu sócio ali, depois teve que sair para o 5º Constitucional, graças a Deus é desembargador hoje do Tribunal de Justiça, e eu e Dara estamos no front ali. Eu e Dara na parte... Eu muito na parte comercial, na parte estratégica, de sentar, olhar para os processos e ver como conduzir. E Dara na parte... Executiva. Operacional. Então, isso aí.
Eduardo, na captação de clientes, de parceiros para o escritório, porque a gente vê o escritório como um negócio, né, Eduardo? Está ali nos bastidores, depois eu mostro ele para vocês. Salvador, acho que cuida... Salvador faz a parte estrutural ali financeira, de contador, enfim, toma conta dessa questão. Então, é um diferencial você atender o seu cliente diretamente. Então, o que diferencia hoje o escritório Francisquini Advogados Associados? É podermos e conseguirmos atender pessoalmente esses clientes, coisa que os escritórios grandes não fazem mais. Você vai e fala com o advogado sênior e depois com o júnior e você nunca mais vê o dono do escritório. Isso não acontece. A gente vai loco, a gente vai na empresa, ver como é que funciona o negócio do cliente para montar a estratégia, a melhor estratégia de defesa. E aí, fala um pouquinho mais, Dara, sobre isso. A gente trabalha, assim, com muito cuidado, nas questões estratégicas, principalmente, porque são causas mais complexas. E a questão da pessoalidade é muito importante, porque não necessariamente é um problema de pessoa física. Às vezes é um problema da empresa, daquela pessoa que dedicou anos da vida dela e tem um problema que a gente pode resolver. Eu queria que você falasse, Dara, como é que foi a transição dessas causas relacionadas às companhias aéreas, ou seja, causas relacionadas ao direito do consumidor, responsabilidade civil, para essas causas mais estratégicas. Como é que foi isso para você? No início eu fiquei completamente perdida. Completamente. Eu fiquei, gente, o que eu faço aqui? Socorro. Mas depois, conforme a gente vai pegando, vai conhecendo, vai vendo que o mesmo direito que tem aqui na ação claro, dada a seguinte proporção, né? Mas o mesmo direito que tem na ação da companhia aérea é a mesma lei que se aplica aqui também nas causas estratégicas. Só que o olhar é diferente. Quando eu entendi isso, ficou mais fácil, né? Menos complexo. Mais fácil não fica, né? Menos complexo. Isso porque a gente, dentro dessas causas estratégicas do escritório, os desdobramentos, você começa no primeiro grau, né? Nas ações ali, correndo no primeiro grau. Em algum momento, ela se torna um recurso. E ela se tornando um recurso, muitas vezes você tem que ter um olhar diferenciado. E ali eu trouxe a Dara para esse momento, expliquei para ela como é que funcionava, falei, desmistifica. Desmistifica porque... Desmistificando a segunda instância. Desmistifica porque... o olhar do direito vai ser o mesmo. Nós só vamos buscar uma jurisprudência mais lá do STJ, vamos ver quais são os temas que estão sendo discutidos para que a gente aplique aquele caso e ali qual é o momento certo da gente apresentar um memorial, vale a pena ou não vale fazer um memorial, temos que despachar ou não. E aí hoje você vê como é importante despachar em segunda instância e não somente apertar o play, colocar lá a apelação, o recurso no sistema e ficar esperando que tudo aconteça. Lembra aquele processo que eu perdi? Fala. Ganhei em primeira instância. Vitor não sabe disso não. Conta que ele vai te puxar a orelha. Procedência total em primeira instância, teve recurso. Ficou toda feliz. Ganhei em primeira instância. Contra-razoei bonitinho, protocolei e deixei lá. Aí quando eu fui ver... perdi tudo. Não fez o memorial, não despachou com o relator. Tudo que eu falo pra ela fazer, ela não fez. Mas todo mundo passa por isso. Aí depois disso, todos os recursos. Despacho, memorial e sustentação, se for necessário, né? De acordo com o recurso. Aí você me lembrou de um caso muito peculiar, no qual o Vitor ainda advogava. Nós estávamos numa sessão de julgamento. Você se recorda disso, Vitor? Estávamos numa sessão de julgamento. E ali o advogado acompanhando, porque não cabia sustentação naquele caso, e muitos advogados cometem essa falha. Já que não cabe sustentação, eu não vou nem estar presente na sessão de julgamento. E esse dia, esse advogado estava presente, os desembargadores começaram a votar e ele pediu da palavra pela ordem, e naquele momento ele viu que estavam julgando novamente um recurso que já tinha sido julgado. Você se recorda disso? Lembro, ele comentou, olha, tem algum equívoco, porque esse caso já foi julgado por essa Câmara. E aí eles interromperam, na hora que foi uma falha, pautaram um processo que já havia sido julgado. Né? E ele, no dever de cooperação, com toda a ética, chamou a atenção, olha, esse julgamento já ocorreu, já aconteceu. E aí suspenderam aquele julgamento. Suspenderam, foi retirado de pauta, enfim. Mas olha a importância disso. Sim. E aí, Vitor, você como hoje...
mantendo ali a sua posição de desembargador, não mais como advogado. Fala um pouquinho de como foi a sua entrada ali no 5º Constitucional, Sim. observando ali o nosso timing Sim, e da importância disso tudo. mas eu só quero dizer uma coisa antes. Dizer que eu deixei a advocacia há quase 3 anos e deixei bem entregue o escritório, quer dizer, um legado que foi construído, desenvolvido lá pelo professor Ayrton, depois passou por mim, ele deixou o legado, e eu fico muito feliz que eu deixei esse legado contigo, né, que está funcionando muito bem. É importante dizer para o leigo, quando você assume a magistratura, você se afasta da advocacia, você entrega a sua carteira, você passa para uma outra atividade, mas aquela história de 28 anos segue com vocês e segue muito bem, parabéns. Né? Agradecemos. E como é que veio a questão do 5º? A Constituição é muito clara, né? A Constituição diz que 1/5 das vagas dos tribunais são destinados a membros do Ministério Público e da advocacia. E eu sempre me dediquei de forma paralela ao escritório e ao magistério à Ordem dos Advogados do Brasil. Ocupei várias funções lá, muito direcionado pelo Eduardo Teixeira, que foi quem me levou para a OAB na época do grupo de Celso Fontinelli, Otávio Gomes. Dudu tá aqui. Dudu é minha mão do rei, me acompanha em todos os meus passos. E o importante dizer para os jovens é que a gente não pode perder nenhuma oportunidade. Sucesso, Ellen, está linkado a 2 palavras-chave para mim. Preparação e oportunidade. Quando a oportunidade surge, se você estiver preparado, o sucesso é garantido. É só uma questão de tempo. Né? E aí, quando sai o edital do 5º, eu me inscrevo e acho que pelo fato de sempre ter atuado na ordem, levando aquilo que eu acho importante, que é o aprimoramento do direito. Eu sempre dei aula na Escola Superior de Advocacia. E no momento em que eu resolvi concorrer, foi um facilitador. Eu já ser conhecido como professor, já desenvolvia um trabalho na escola, na OAB, e ser um advogado militante. Então isso deu certo, facilitou. E hoje, no tribunal, eu tento desenvolver da melhor forma o exercício da magistratura, atendendo os anseios da sociedade. Por quê? Porque lá a gente tem que pensar em produtividade, justiça, decidir com qualidade, entender, como a Dara falou ainda há pouco, que o processo não é um número, são pessoas. Então, eu estou muito feliz nessa nova função, já não tão nova, né, porque já são 3 anos, mas muito feliz de estar na magistratura. Tá, agora diz pra gente, como é que você está enxergando essa questão da tecnologia aplicada ao direito? Nós, no escritório, né, Dara, fala um pouquinho, você traz muito... Eu gosto de trabalhar com Dara, porque ela traz um frescor, sabe? Porque não parece, eu sei, mas eu tô um pouquinho na estrada antes dela. E ela traz esse frescor. E eu acho que é importante essa junção do frescor da advocacia, da jovem advocacia, para a qual eu falo muito ativamente no meu Instagram. Isso que você falou da ordem, que você começou o seu trabalho ali de ensinar, tanto nas universidades, como você teve um trabalho de ordem ali na ESA, um trabalho pro bono, sem receber nada. E o que a gente recebe mais é o retorno dos alunos, o retorno daquelas pessoas que nos assistem, daqueles advogados que estão em início de carreira, daqueles advogados que estão afastados da advocacia e estão voltando, dos advogados que já estão na estrada, mas ainda não têm o acesso a essas novas tecnologias, tem, na verdade, uma resistência em aplicar isso. Então, eu gosto muito de falar para esses jovens advogados, e é uma forma que eu tenho de ajudar ensinando com toda a minha experiência, e você caminhar ao lado de jovens advogados, ao lado de pessoas experientes como Eduardo Teixeira, como você, que me ensinou nos meus 15 anos de advocacia, como isso é importante. Fala um pouquinho dessa aplicação aí, das coisas que você traz para o escritório, que eu acho o máximo, e aí eu começo a mexer por causa dela, e acaba que dá certo, que eu também gosto. É bom, né? Porque a gente consegue aproveitar que a tecnologia hoje, ela avançou. Antigamente, na época que o Vitor era estagiário, o processo era físico, tinha que carregar carrinho para lá e para cá, procurar a jurisprudência, tudo livro. Então, hoje ainda tem
processo físico, bem menos. Ainda tem livros, a gente tem acervo, mas hoje a gente tem a tecnologia para facilitar a vida. Então, é muito mais fácil. Eu quero saber, lembrar o que fala o artigo 90 do Código de Processo Civil. Eu jogo lá e abro a lei no Google, pronto, no site do Planalto. Não preciso pegar o livro, folhear o livro, procurar. Não, quem trouxe o chat GPT, a IA generativa para o escritório foi Dara. É isso. E aí, a gente hoje tem a tecnologia para facilitar. As pessoas confundem. Nossa, vai colocar o robô para fazer o trabalho do advogado. Não, e eu acho até que é meio impossível, porque o robô não pensa. O robô ele é programado para fazer algum tipo de função. Mas quem não souber dominar essa tecnologia vai ficar afastado do mercado. Fica. É Então, importante. eu acho que a tecnologia hoje, o ChatGPT, os programas de gerenciamento de processo, eles vêm para nos ajudar em duas questões. Eu acredito que os programas de gerenciamento, de acompanhamento de publicação, prazo, ele não só ajuda no dia a dia, mas também quem está começando. E muitas vezes não tem a oportunidade de ter uma equipe. Sim. Então, E precisa por um ter... custo que é acessível, né? Exatamente. Então, não tem como pagar uma secretária, um estagiário para fazer aquilo tudo. Mas tem como pagar ali um sistema desses que funciona muito bem e facilita ali para poder gerir essas questões do dia a dia da advocacia. E, em paralelo, tem aí o ChatGPT, tem outras tecnologias que elas auxiliam para a gente peticionar, para a gente fazer pesquisa. Então, não significa que eu vou dar o comando, chat, faz uma contestação, ele vai fazer. Não. Eu tenho que saber o que eu vou pedir, eu tenho que conferir o que ele está fazendo, não dá para confiar. E eu sempre brinco, né? Eu falo que o ChatGPT é o meu estagiário. Então, não dá para falar, estagiário, faz. E não olhar. Então, É exatamente como acontece na vida real, né? Eu não tinha como olhar para você e falar assim, Dara, faz uma sessão de executividade aí. Pronto, se você nunca fez, como é que você vai isso. saber? Eu tinha que te dar os comandos, exatamente como funciona com a tecnologia. isso. E aí eu falo, faz aí uma contestação preliminar disso, impugnar aquilo, e ele vai colocando. Aí eu vou ajustando da forma que eu entender que eu preciso ajustar. Então isso me economiza tempo até para corrigir a gramática. Porque o tempo que eu perdi, essa vírgula tá certo, tá errado? Esse acento tem, não tem, não. Isso aí já facilitou. O tempo que a gente perdia corrigindo gramática, procurando coisas para colocar, para não repetir palavra, sinônimos. Então, isso aí já foi. Já não perde mais tempo com isso. A gente pode aproveitar o tempo para estudar outros casos, para atender outros clientes. E isso, acho que ajuda no dia a dia a questão do tempo. Deu uma dinamizada, né? E aí, eu costumo dizer que no escritório hoje a gente trabalha nas duas frentes. A gente continua com essa advocacia tradicional, artesanal, associada à tecnologia. A aplicação da tecnologia hoje no escritório, ela acontece. Então, não é copia e cola hoje, mudou, né? As pessoas acham que o copia e cola hoje é jogar no chat GPT, por exemplo, que é uma IA generativa, e colocar numa petição. Não, aquilo ali é para te dar um esboço e você busca a jurisprudência, porque essa nova tecnologia alucina, e a gente já sabe disso. Então, a gente tem programas de controle de processos e gestão do escritório como um todo, ali a própria questão de finanças do escritório, gerar relatórios. A gente tem hoje um programa de jurimetria, que foi algo que é muito bacana, que a gente está bem encantado. Mas o trabalho artesanal, ele persiste, e eu acredito que ele não possa correr dissociado da tecnologia. É um caminho sem volta. E eu queria saber de você, Vitor, para finalizar, essa questão de como equilibrar ali a tradição e a inovação na construção de um escritório sólido, de um gabinete sólido também, vamos colocar por assim dizer. E qual foi o seu momento fora o glamour? O seu e depois o da Dara. Veja só, eu acho que em relação à utilização da tecnologia nos escritórios, hoje vocês têm mais possibilidade de explicar do que eu. Vocês acabaram de falar e como funciona. Já no tribunal, o que me parece é o seguinte, a inteligência artificial veio para auxiliar a magistratura. A inteligência artificial pode ser utilizada, por exemplo, em serviços mais automáticos. Nós temos hoje 80 milhões de ações no Brasil. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro são quase 8 milhões de ações, mas muitas, por exemplo,
estão vinculadas à fazenda pública, à execução fiscal, e ali muitas daquelas demandas já estão prescritas. Então, a inteligência artificial pode, e já está fazendo isso, verificar quais aquelas execuções em que há prescrição e apresentar uma lista para o magistrado verificar se realmente estão prescritas e, com isso, dá baixa. Então, olha só, quantas ações você já elimina utilizando a inteligência artificial. No gabinete, isso é importante, mas não para substituir o ser humano, não para substituir a assessoria de pessoas, mas para colaborar para que a gente seja mais produtivo, mais célere, sem esquecer o lado humano de cada processo. E no que diz respeito a algo da advocacia... Momento fora o glamour. A gente contar uma... Não é derrota, né? Não é derrota, mas algo interessante. Eu tinha isso tem uns 20 anos, uma ação que tramitava na comarca da capital e o réu em Caxias. E eu tinha ouvido falar, né, óbvio, na faculdade, que a citação nestes casos, naquela época, quando não se dava pelo correio, era feito por carta precatória. E aí eu paguei, o processo era físico, era físico. Eu paguei lá as custas, peguei com o escrivão a carta precatória, que naquela época não tinha balcão único, não. Cada escrivão era dono de um conjunto de processos, e aí ele me entrega, e eu falei, o que eu faço com isso agora? Eu não perguntei, e não fui para o escritório. Falei, bem, carta precatória. Eu vou aqui na agência dos Correios. Gente, você era estagiário? Isso aí era quando você era estagiário? O estagiário faz coisas sensacionais, inimagináveis, incrível. 94, 95. Aí eu peguei, vou ser célere, né? Peguei aquilo, botei dentro do envelope, coloquei o endereço, preenchi aquele AR, e aí, devolução do AR, botei Tribunal de Justiça, Câmara tal. Câmara não, que era vara tal. Resumo, o Correio levou, o carteiro entregou, a pessoa assinou, o AR voltou, o escrivão olhou aquilo, colocou no processo, tinha que colocar, até brincar, para isso é uma nova forma de cumprir carta precatória. E o melhor de tudo, o réu foi e ofereceu a sua defesa. Deu certo. Estagiário espetacular. Mas tudo errado. Gente, ele fez todo errado. O procedimento não é esse, mas enfim, isso vai ficar para um outro podcast. Diz para mim qual é o conselho que você gostaria de ter recebido e uma dica prática diária que te ajuda no trabalho. Olha só, o conselho que eu recebi foi estudar sempre. Estudar todas as áreas. Eu acho que quem se dedica a qualquer profissão, mas especialmente ao direito, tem que estar sempre atualizado. E se atualizar é lei, doutrina e jurisprudência. Mas não ficou nenhum para trás que você gostaria de ter recebido? Que você pode... Hoje você olha e fala assim, caramba, por que não me disseram isso antes? Teria sido tão importante para mim. Eu acho que se tivesse uma coisa assim, mas eu recebi, eu que não fiz. Então conta. A formação acadêmica ela tem que se encerrar logo no início da profissão. Você terminou a graduação, é pós-graduação, mestrado, doutorado, faz logo essa parte toda e se dedica depois à advocacia. Eu fui fazendo isso ao longo do tempo. Mas isso varia muito da rotina e da possibilidade das pessoas, né? Porque, por exemplo, você não fez, não porque você não quisesse fazer. Estava dedicando à advocacia. É porque você não... A gente tem que sobreviver, né? E a advocacia é luta, a advocacia é esforço, você sempre fala isso. Então, se você fizesse isso, como é que você ia trabalhar para ter o seu próprio sustento para hoje chegar onde você chegou? É difícil isso, né? Equilibrar essa balança aí não é fácil, não. E conseguir manter essa vida acadêmica com a advocacia também é muito difícil, né? Mas dá certo, funciona, se complementam. E você, Dara, diz para mim primeiro, momento fora o glamour que você passou. É a sua história preferida. É, né? A minha preferida. Vocês estão preparados? Como diz o Eduardo, estão preparados? Não, vocês não estão preparados. É isso mesmo. Então, como sempre fui curiosa, no segundo período de Direito eu fui ser conciliadora na vara civil. E aí estava eu fazendo uma audiência
não sabia nada de processo civil. Eu sabia o que tinham me ensinado. Tem acordo? Tem, não tem, não tem. Se tiver, bota aí e bota todo mundo pra assinar. É isso. E aí eu ia digitando os termos do acordo. E aí a advogada falou assim, doutora, vou pedir a inversão do ônus da prova. Aí eu falei pra ela, tá bom, incluí. Nem sabia o que era. E aí, no automático, não era uma palavra comum pra mim, eu escrevi na ata da audiência. Que a parte requereu a inversão do ônus da prova. Aí eu imprimi aquela ata de audiência, botei pra todo mundo assinar. Cuidado! Botei pra todo mundo. E o pior de tudo é que o Word não corrigiu, porque é uma palavra existente. E aí eu imprimi, todo mundo leu. Aí ela veio assim, bem discretamente, doutora, tá errado aqui, ó, precisa corrigir. Corrige aqui, coloca um O. Ela nem repetiu a palavra, né? Tá Tem que errado colocar aqui. um O aqui. Aí minha vontade foi assim, de falar assim, tchau, gente, tô indo embora. Mas tem uma outra dela também que eu gosto muito. Qual delas? O pregão no corredor. Ah, é verdade, o pregão foi também, foi no mesmo... O pregão. Foi na mesma audiência? Não, foi no mesmo dia? Que maravilha. No mesmo semestre ali. Porque eu fui começar, eu não sabia, eu só queria fazer, eu tava doida pra... Eu quero fazer, eu quero atuar, eu quero fazer alguma coisa. Eu não quero só ficar na faculdade, né? E aí eu fui. Aí a audiência era Gente, no fórum, ainda é assim, tá? Se você for no corredor do juizado especial, principalmente, tem as caixas de som no corredor. E ali acontece o pregão, que nada mais é chamar as partes para comparecer à sala de audiência. Isso. No momento pregão... e aí as caixas de som, elas são espalhadas no fórum inteiro, inclusive dentro do banheiro em alguns, né? E aí tava chamando as partes, e aí chegou uma parte que era espólio. E era espólio de antenor. E eu falei, nossa, que nome estranho, vou chamar. Aí chamei fulano de tal e espólio de antenor. Aí todo mundo veio, entrou, e tinha um senhor sentado no lado do espólio. E aí ele foi, e eu fiquei a audiência inteira chamando ele de senhor espólio. Bom dia, senhor espólio. Tudo bem, senhor espólio? Temos acordo, senhor espólio. E ele não falou nada. Ninguém falou absolutamente nada. Desculpa, nada, isso. nada. Eu só fui estudar. O pior de tudo foi que eu só fui descobrir o que era espólio, acho que no 6º, 7º período. Sucessões. Anos depois. Eu falei, gente, naquele dia eu passei mó vergonha. Pelo menos essa eu não soube na hora, né? Agora, deixa uma mensagem para quem está te ouvindo e um conselho que você gostaria de ter ouvido, que você não ouviu, e deixa um conselho para o pessoal para a gente finalizar esse dia de hoje aqui. Bom, a mensagem é: estude e mantenha a postura desde o início da faculdade, porque você pode ser visto, pode estar sendo observado. E qual foi a outra pergunta? Qual o conselho que te deram você não ouviu? Não, conselho que você gostaria de ter tido e ninguém te deu. Não, a primeira pergunta que me deram eu não ouvi, né? Estuda. Principalmente durante a faculdade. Porque a gente fica assim, ai, que matéria chata. Principalmente empresarial. Hoje eu preciso dela. Hoje a gente trabalha muito com empresarial no escritório. Isso é um saco, não vou fazer, vou estudar pra passar. Estudava, passava. Aí hoje eu preciso, gente, não sei, o que é duplicata? O que é isso? Bem, pra eu falar meu momento fora o glamour, eu ia ter que passar essa manhã aqui com vocês, porque não foram vários. E, gente, foram vários. Ir pro fórum e voltar. O Vitor me pedia para ir pro fórum para resolver alguma coisa no cartório. Eu chegava lá, o estagiário do cartório falava qualquer coisa para a estagiária Ellen, e ela voltava com aquela informação, andava 20 minutos até o escritório, chegava com bolha no pé, e aí o Vitor falava para mim, tá errado isso aqui. Volta lá, pergunta de novo. Quê? Volta. Eu ia, gente, soltando fogo, assim, pelas ventas, sabe? E a gente já namorava, imagina o clima que não era, né? Enfim, mas tem muito fora o glamour, mas eu posso falar pra vocês, hoje eu tô realizada na minha profissão, eu vejo vocês dois realizados também, cada um na sua área de atuação. E hoje, depois de muito tempo, o glamour chegou. Mas todos os dias tem um perrengue, entendeu? Só que hoje é um perrengue mais chique do que antes. É verdade. Né? Hoje a gente escolhe o dia que vai andar de ônibus, quando quer, porque a gente já tem uma vida melhor do que quando a gente começou. E é isso que eu digo para vocês. Confia no seu processo, vai no seu tempo, tenha paciência, porque a sua advocacia vai crescer com o tempo, com a sua caminhada. Não adianta você estar iniciando hoje na sua profissão, não é Dara, não é Vitor,
e querer que cheguem as causas de maior vulto, as causas mais complexas, porque você não vai dar conta delas. Isso eu demorei a perceber. Eu acho que se alguém tivesse me dito isso lá atrás, a minha caminhada teria sido um pouco menos dolorosa. Não olha assim pra mim, não, que ele já tá assim pra mim, tipo, eu te falei. Eu disse, hein? Mas também, você me disse quando eu não tinha ainda ouvidos de ouvir. E isso faz Maturidade, muita diferença. Tenha ouvidos, isso eu vou dizer pra vocês que estão me assistindo. Tenha ouvidos de ouvir. Ouça mais. Principalmente aqueles que já estão na caminhada há mais tempo que você. Porque, com certeza, eles alcançaram o sucesso. Não é porque eles acordaram ontem e, no dia seguinte, o sucesso bateu a porta deles. É toda uma caminhada demorada, mas ele vem, se você não desiste. Bem-vindos ao encerramento do nosso primeiro podcast Fora o Glamour. Muitas novidades virão por aqui. Agradeço a orquestra que acreditou nesse projeto mais uma vez e me acompanha em todo a minha trajetória ali de Instagram. Vou deixar aqui o meu Instagram para vocês, @EllenFrances, que nem tá ali, ó, francescine.adv. Dara, deixa seu Instagram também. @Dara Mazula, Mazula. Professor Vitor Marcelo não é tão usuário assim de rede social, mas ele dá entrevista toda hora na TV. Vocês sigam ele nos canais, grandes canais de comunicação. Um beijo para vocês e até o próximo Fora o Glamour.